Nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Nós queremos andar nos teus caminhos, confiantes de que tu nos darás a vitória. Porque tu venceste, Senhor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos os teus servos e nós te amamos, Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos. A gente já falou várias vezes desse tema, dessa palavra, mas a minha esposa, Luciana, ela falou essa semana, ela disse: precisamos de uma mensagem de esperança. Eu disse: tá bom. Não existe maior mensagem de esperança na Bíblia do que o livro de Apocalipse. A gente já falou sobre isso, né, há um tempo atrás, e eu gosto muito de voltar nesse assunto. E o livro do Apocalipse é um dos livros mais, vou até dizer assim, mistificados, né? O pessoal fala que é cheio de coisas horríveis e bota medo em todo mundo, e as pessoas leem e têm medo e ficam assustadas, e ele não é nada disso. Essa história de que é um livro horrível, né, cheio dos horrores que vão acontecer no fim dos tempos, essa é a versão que o diabo conta, para que você não leia, para que nós não leiamos, para que a gente não saiba o fim da história. O Apocalipse, ele nos conta o fim desse filme que a gente vive, o final do filme que a gente está assistindo. E é maravilhoso. No capítulo 4, eu não vou ler aqui para não ficar longo, mas depois os irmãos leem em casa. Tudo começa exatamente no capítulo 4. Vocês vão lembrar de uma cena quando o céu se abre e João é convidado para subir ao céu. Ele sobe, ele vê a cena de um trono, tem alguém sentado nesse trono, e esse alguém segura na mão um livro, na época um rolo, né? Os livros eram rolos, eram enrolados, né? E alguém pergunta: quem será digno de tomar das mãos daquele que está sentado no trono esse rolo e abri-lo? E João diz que ele chora. João chora amargamente porque não tinha ninguém que pudesse abrir aquele livro. Ninguém. Aí alguém diz para João: João, não chora, porque tem um que é digno de abrir esse livro. E é ali que Jesus entra em cena. É Ele que se dirige até o trono, toma o livro da mão de Deus e abre. É dali que Deus começa a executar o seu plano para o fim dos tempos. E Ele entrega na mão do Senhor Jesus esse plano. E o livro de Apocalipse basicamente conta o desenrolar desse plano. Como que as coisas vão acontecer dali para frente. Como é que Jesus vai lidar com a humanidade. Como é que Jesus vai lidar com o diabo e com o inferno até o fim dos tempos. E dali até o capítulo 13, a gente vê o Senhor lidando com a humanidade de uma maneira, eu diria até suave. No capítulo 13, finalzinho do capítulo 13,
chega um ponto que o diabo e aqueles que o servem já estão virando a mesa em cima daqueles que amam a Deus. Eles já dominam esse mundo. E é aí que no capítulo 14, João diz, que mais ou menos começa, se não me engano, no capítulo 14, dizendo: aí eu vi um cordeiro, eu vi o Senhor em pé sobre o monte. A partir do capítulo 14, o Senhor interfere pesadamente. O tempo fecha. Vem flagelo em cima de flagelo, catástrofe em cima de catástrofe, e tudo isso é o Senhor tentando dobrar o homem. O Senhor tentando dobrar o orgulho do ser humano. Mas chega no final do capítulo 16, o que os seres humanos dizem de tudo aquilo que acontece até ali, de todos os flagelos. Tem 7 flagelos que são despejados ali no capítulo 16. E sabe o que os homens dizem? A culpa é de Deus. E é a partir dali então que terminam todos esses flagelos, e o Senhor então se põe a julgar o mundo. E eu queria começar essa palavra de esperança num texto que a gente já leu aqui várias vezes, mas eu não me canso de ler esse texto. Capítulo 19, verso 11 em diante. João olha e ele conta assim: então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto manchado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? Quem é o Verbo? Cristo. João vê Jesus Cristo. Muitas coroas na cabeça, o manto manchado de sangue. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, alvo, puro, montados em cavalos brancos. Quem é esse exército? Quem a Bíblia diz que veste linho branco, puro, fino? Uma espada afiada lhe saía da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, o lagar do vinho da justa ira do Deus Todo-Poderoso. Percebam que esse exército que segue o Senhor não está manchado de sangue. Veste o linho branco, puro e fino, e o manto que está manchado de sangue é o do Senhor Jesus. Por quê?
Porque no verso 13 nos explica que é Ele mesmo que pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo vai fazer o trabalho. Ele vai cumprir tudo aquilo que precisa ser cumprido, fazer o trabalho pesado. Como a gente diria hoje, fazer o trabalho sujo. Ele mesmo. Não nós. Nós somos a igreja, e a Bíblia nos diz que a igreja, aos santos, é dado de vestir o linho fino, branco e puro, que são as obras dos santos. Esse exército que segue o Senhor, somos nós, é a igreja. Vocês percebem? E a igreja, eu e você, não precisaremos pôr a mão em nada, porque o Senhor fará tudo. Tudo o quê? Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, em letras maiúsculas: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é aquele a quem eu e você servimos. Não tem poder maior que o dele. Não há ninguém acima dele. Não há nada que possa detê-lo. Não há nada que possa fazer ele mudar, nem impedi-lo de cumprir aquilo que está escrito lá naquele plano que ele recebe da mão de Deus no capítulo 4. Ele vai levar isso a cabo, ele vai levar isso até o fim. Ninguém pode pará-lo, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 20. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Na tradução do Almeida, eles ressuscitaram. Aqui é a primeira ressurreição. Todos aqueles que morreram crendo em Jesus, todos aqueles que morreram e não abandonaram a sua fé em Jesus, eles ressuscitam nessa hora. Um anjo desce do céu, aprisiona Satanás, e aqueles que estão mortos são levantados dos túmulos e ressuscitam e revivem. Por que a gente está lendo isso? Porque é necessário, irmãos, que a gente olhe para frente, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, o que tem pela frente. Jesus diz que é miserável o homem que põe a sua esperança nessa vida. Aonde nós queremos chegar?
Verso 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. E esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele por esse período de 1000 anos. Vejam que tem uma parcela das pessoas que morreram que não ressuscitam. Os outros mortos, os mortos. Vocês lembram, o seu João falou antes, vocês lembram da mensagem da semana passada? Primeira carta de João. Como nós sabemos que passamos da morte para a vida? Como nós sabemos que nós estaremos nessa ressurreição, se Jesus não voltar enquanto ainda estivermos aqui vivos? Se nós ainda estivermos aqui na volta de Jesus, a Bíblia nos diz que nós seremos transformados, vivos. Transformados em quê? Num corpo glorificado. Receberemos um corpo glorificado. Os demais, aqueles que a gente já viu morrer em Cristo, eles ressurgem das suas sepulturas com um corpo glorificado. Esse corpo não padece mais de doença, ele não peca mais, ele não tem mais cansaço, ele não tem mais dor. Sabe, eu quero que vocês olhem para frente e botem a esperança nisso, gente. Essa vida é muito curta. Por que nós permanecemos fiéis a Cristo? Por que vale a pena? Porque nós esperamos o dia em que o céu se rasga. O dia em que o céu se rasga e vai ter alguém montado num cavalo branco, vestindo um manto salpicado de sangue, e na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o dia que nós esperamos. Aleluia. É por isso. Eu não quero ficar de fora disso. É por isso que lá no começo do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3, o Senhor promete a cada uma das igrejas, Ele diz: aquele que permanecer fiel até o fim, receberá a vitória, vai receber a recompensa. Então, não compensa largar esse Jesus de jeito nenhum. Igual o seu João falou, Jó permaneceu fiel até o final. De tudo que Jó tinha de errado, mas uma coisa ele fez certo: ele não negou o seu Deus. Aqui fala que nós reinaremos com Cristo durante esses 1000 anos. E aí diz o seguinte, verso 7. Quando esses 1000 anos passarem, se completarem, Satanás será solto da sua prisão. E mais uma vez ele sai para seduzir as nações. As nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande. E ele é solto e ele volta como igual a um criminoso que é preso por seus crimes e cumpre a prisão, e quando ele volta a cometer os mesmos crimes. Satanás vai fazer exatamente isso. Ele vai ser solto, ele vai voltar e fazer a mesma coisa que ele já fazia. Só que dessa vez o nível de tolerância do Senhor para com ele é 0. Esses 1000 anos, como serão esses 1000 anos? Nós estaremos governando com o Senhor nessa terra, já num corpo glorificado.
sobre o qual a morte e a doença não têm mais poder. Mas disse também que o Senhor, Ele regerá as nações naquele período com um cetro de ferro. Muitos não vão estar de acordo com esse governo. Muitos não vão estar de acordo com a forma como Jesus conduz as coisas. E são esses que Satanás é solto e ele volta para seduzi-los. E seduz. Essa gente vai tudo atrás do diabo de novo, e eles vão se ajuntar e vão se levantar contra Jesus de novo. Verso 9 do capítulo 20: então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e os devorou. Acabou. Simples assim. Não vai mais ter toda essa batalha, toda essa luta que a gente vive hoje. Lembra que eu falei que quem tem um manto manchado de sangue é o Senhor? Aí, se tu tem medo do Apocalipse, se tu tem medo do fim dos tempos, todas essas coisas, isso a gente já vê acontecendo. Jesus disse em Mateus 24, ele diz: vocês vão ver nação se levantando contra nação, guerra e rumores de guerra. Quem assiste os noticiários sabe o tempo que nós estamos vivendo. Mas vai chegar no final e todos aqueles que seguirem Satanás se levantarão contra a cidade santa, contra Jerusalém, contra a cidade amada, mas um fogo descerá dos céus e os consumirá. Acabou. É assim que o Senhor vai exterminar isso. É assim que Ele termina. Agora não tem mais tolerância, não tem mais graça, não tem mais nada. O diabo que enganava, o diabo que as enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido confinados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É por isso que o diabo não quer que você leia isso aqui, porque mostra o poder de Jesus e a fraqueza do diabo. Você tem medo do diabo? Não deveria. Percebe? E aí, em seguida, começa um julgamento. João diz que em seguida observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, não foi mais achado lugar para eles. Pedro fala em uma das suas cartas que o universo se desfará em brasas, o universo se desfará em fogo. Está falando desse exato momento. Alguém senta no trono para julgar e na presença dele as coisas se desfazem. Tudo é destruído. Esse mundo que nós vemos hoje não existirá mais. Vai ser consumido pelo fogo da presença do Senhor. Os céus e a terra fugiram da sua presença. E aí a gente começa a pensar, e aí onde é que a gente está, né? No meio disso tudo? O que sobra? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas
obras realizadas. Quem são os mortos? Lembra da carta de João? Aquele que não ama o seu irmão ainda está morto. Aquele que chegou nesse ponto aqui, ou que morreu odiando o seu irmão, vai estar nesse julgamento e será julgado por aquilo que fez. Fez o quê? Odiou o seu irmão, não amou o seu irmão. Toda a lista interminável de pecados que a gente tiver cometido vai estar nesse livro, vai estar aberto. As observações, fala nessa tradução aqui. Tudo que tu fez vai estar ali. Diz que ninguém escapa desse julgamento. O mar entregou os mortos que jaziam nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Que lugar é esse? A ausência de Deus. O lugar onde Deus nunca mais, quem estiver ali nunca mais terá a oportunidade de ver a Deus. Nunca mais terá a oportunidade de falar com Deus. Nunca mais. Isso não é para você que tem Jesus como Senhor. Para quem tem Jesus como Senhor, lembram? A terra fugiu da sua presença, tudo desapareceu, não tem mais nada, não sobrou nada. Capítulo 21, então vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, o mar já não existia. O mar, na linguagem dessa época, é o desconhecido, mistério. Quando a gente olha para o mundo de hoje, né, tu não consegue saber o que é verdade, o que é mentira, o que está oculto, o que não está, o que tem por trás de todas as coisas. O que João está dizendo aqui, isso não existe mais. Agora tudo é visível, tudo é nítido, tudo é conhecido. Não tem mais segredo, não tem mais mistério, não tem mais medo, não tem mais nada oculto. O ocultismo, as coisas ocultas, são do diabo. Não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que a morada de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles são o seu povo, e o seu próprio Deus viverá com eles. Ele será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem, eu gosto dessa tradução, está encerrada. Essa fase de sofrimento, de tristeza, acabou. Sabe? Jesus, exatamente nisso que a gente leu, Jesus exterminou o diabo, exterminou o mal, exterminou tudo, criou uma nova terra, um novo lugar, um novo universo, tudo novo para nós, irmãos. Isso é para nós. Vocês percebem o quanto maravilhoso é isso aqui? A gente não tem ideia. No Antigo Testamento já fala disso. Eu não lembro se é Isaías ou Jeremias quem fala disso, mas ele diz: naquele dia vocês saltarão como um bezerro novo.
Sabe, quando a gente receber o nosso corpo glorificado, esse corpo ele vai ser forte, vai ser saudável, vai ter muito mais força do que vocês imaginam hoje. A gente vai saltar que nem criança pequena. Bezerro novo, quem já viu, né? Quando tu tira do curral um bezerro pela primeira vez e solta ele no pasto, ele não sabe nem o que ele faz com a força e com o corpo que ele tem. Ele sai pulando para um lado, para o outro. O profeta diz que é assim que a gente vai estar nesse dia. Não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais doença, não tem mais... tinha uma menininha aqui, a da Adriane, braço quebrado, não tem mais braço quebrado. Esse lugar para onde nós vamos, esse lugar que Deus, esse mundo novo, essa nova terra que o Senhor cria, e isso é muito importante, porque a gente não pode imaginar o céu, né, com as nuvenzinhas e os anjinhos, e nós sentados lá na nuvenzinha, sem nada para fazer, né? Não é assim. Irmãos, é um mundo cheio de coisa para fazer, de coisas maravilhosas. Eu creio, isso é um pensamento meu, tá? Por causa de algumas coisas que Ezequiel viu, que é um mundo cheio de tecnologia, de coisas que a gente não faz nem ideia, sabe? Isso é opinião minha, não está na Bíblia, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aquele carro, aquela casa, aquele lugar extraordinário, as coisas mais incríveis que tu já pôde sonhar na tua vida, está tudo lá. Aquilo que o nosso intelecto, que a mente humana pode criar, e a gente tem isso porque Deus nos dá essa capacidade, igual a Laís falou, eu amo fazer bolo, eu amo fazer comida, é um dom que Deus nos deu. Lá vai ser extrapolado, vai estar vamos dizer assim, esse dom vai estar na potência máxima, sabe? Vai estar ligado a toda. Se aquilo que ela produz aqui já é maravilhoso, lá vai ser muito mais. É esse dia que a gente espera, é esse lugar que a gente busca, queridos. Não é essa vida aqui. Aqui a gente pode receber um pouquinho disso. Se a gente é obediente, igual a Luciana leu lá no começo, o Senhor derrama bênçãos. Mas não se compara com esse novo céu e essa nova terra. E aí? Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve isso. É o Senhor falando para João, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. É o Senhor dizendo, eu estou falando, eu estou garantindo. O Senhor diz, a garantia é minha, não tenham medo, tenham esperança. E declarou ainda, tudo está consumado, tudo está realizado, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos que tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa cena aqui, o que ela nos mostra? Uma grande família. O Senhor é o nosso Pai, nós vamos ser os filhos. A gente vai ver Ele face a face, nós vamos cear com Ele, nós vamos brincar, nós vamos correr, nós vamos trabalhar. A gente vai fazer tudo cheio de alegria, porque o Senhor está naquele lugar. A presença dEle, nós poderemos vê-lo. Agora presta atenção, parênteses para o verso 8 antes da gente encerrar. Porém, quanto aos covardes, aqueles que negarem Jesus por medo,
aos incrédulos, aqueles que não creem nesse Senhor Jesus, aos depravados ou pervertidos, aqueles que torcem essas verdades, aos assassinos. Vocês lembram quem são os assassinos? Primeira carta de João: aquele que odeia seu irmão é assassino. Aos que praticam a imoralidade, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe é o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, e essa é a segunda morte. Não queira estar, irmão, nesse grupo. Não queira estar nesse grupo, porque não tem mais volta. É longe de Deus para sempre. Hoje você tem vida, porque o Espírito Santo habita em você. A partir daqui não vai ter mais. A segunda morte é a ausência completa de Deus. Não tem mais Deus ali. Nunca mais. Satanás vai ter aquilo que ele sempre buscou: a ausência de Deus. Todos aqueles que o seguirem, todos aqueles que praticarem essas coisas que estão aqui, que a gente acabou de ler aqui, vão estar junto nesse trem aí. A gente não imagina, não tem como a gente imaginar o quão terrível é isso. E não tem mais volta, é para sempre. A gente sempre imagina, isso aqui parece um filme, né? Não tem aquele filme de super-herói, eu comparo sempre. Mas quem vai, o super-herói vai vencendo, né? Jesus vence, o vilão é preso, né? Mas depois, matou o vilão, mas o vilão ainda se levanta para tentar atirar no mocinho. Satanás é solto depois dos 1000 anos e ele tenta destruir Jesus de novo, e aí o herói pega e acaba com o vilão de uma vez. Jesus fuzila Satanás, fuzila todos aqueles que foram junto com ele, e fim de conversa. Acaba o filme, o final é feliz, porque aí diz o seguinte: então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, lá do capítulo 16, aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me conduziu no Espírito para a parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia, e a glória de Deus, e o seu resplendor era como o brilho de uma joia lapidada, muito preciosa. Na tradução do Almeida diz: o fulgor do seu brilho. Não dá para a gente imaginar isso, irmãos. Assim como um grande diamante translúcido, feito de cristal puro, tinha um sólido e altaneiro muro, com 12 portais, 12 anjos juntos dos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, nele estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que havia comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, e os seus portais e os seus muros. A cidade era quadrada, de comprimento e largura iguais, e ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento,
A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Mediu o muro, tinha 75 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E continua descrevendo essa cidade, do jeito que João conseguia descrever naquela época. 2.200 quilômetros de altura. O prédio mais alto do mundo hoje tem 1 quilômetro e quanto de altura, Matheus? Nem dá, né? 800 metros. A maior montanha, Monte Everest, 8,4 quilômetros. 8 quilômetros. 2.200 quilômetros de altura, feita de ouro puro. Não dá para imaginar. Isso desce do céu. Ela é a morada de Deus. Eu não vou continuar lendo todas as outras descrições. Os irmãos leiam em casa. Isso é real. Eu creio que tem um monte de símbolos aqui, de coisas que são revelações para nós, mas eu creio que isso aqui é real. João viu essa cidade, ela está guardada, sendo preparada para nós. Tudo isso é para nós. Aí eu te pergunto, vale a pena abandonar Jesus? Vocês entendem por que os apóstolos morreram por Jesus? Porque chegam a alguns cristãos e dizem: nega Jesus, eu corto a tua cabeça. E o sujeito diz: pode cortar. Entenderam por quê? Porque essa gente viu isso aqui, leu isso aqui, crê nisso aqui. Verso 24: as nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe darão suas riquezas. Olha a diferença. O que caiu lá no capítulo 18 é uma cidade chamada de prostituta, a grande prostituta, a Babilônia. Esse mundo pervertido, estragado, corrupto, ele cai, e no lugar Deus põe uma nova cidade, onde todas as nações andam sob a sua luz, sob a luz da verdade. Nada mais aqui pode ser corrompido, nada mais pode, não há nada mais oculto, não tem nada mais escondido. Para terminar capítulo 22, isso é o final do final mesmo, final da história. Eles, quem? Nós, contemplarão a sua face. A face de quem? Do Senhor Jesus, de Deus, do Cristo. E o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. O caráter dele vai estar estampado na nossa testa. Nós seremos iguais a ele. Assim já não haverá noite, nem precisarão eles da luz dos candelabros, né? Candelabro era onde botava a vela, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Na tradução do Almeida, amém, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o final do filme, esse é o final da minha história, da tua história. Esse é o final do Apocalipse. Se tu quer colocar tudo isso em risco, por um pecado, por uma mentira, por uma idolatria, por uma imoralidade, por alguma tentação, ponha. Eu não quero. Espírito Santo de Deus, dá-nos força para que a gente não ponha tudo isso em risco. Enche-nos de fé e de força, Senhor. Espírito, nós rogamos pela tua presença, pelo teu convencimento, para que nós nunca abandonemos esse nosso Senhor Jesus,
porque nós cremos nesse dia, nós esperamos por esse dia, Senhor, em que tudo fugirá da Tua presença, e que Tu farás novas todas as coisas, e que nós habitaremos contigo para sempre, Senhor Jesus. Nós Te amamos, porque Tu vais cumprir esse plano até o fim. Obrigado, Senhor. Amém, e amém, e amém. Amém.